Eu vou chamar também agora a outra advogada, que vai falar sobre um outro tema importantíssimo, que, ao meu ver, deveria ser tema abordado dentro do colégio, utilidade pública, que é o direito do consumidor. Doutora Mariana Lessa, doutora, pode chegar. Oi, tudo bom, Tudo bom? Suzana? Seja muito Boa noite. bem-vinda, pode se apresentar. Boa noite a todos, primeiramente. Meu nome é Mariana Lessa, sou sócia do escritório Lessa Advogados. Tenho pós-graduação na EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei 4 anos como juíza leiga no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né? E também trabalhei como examinadora da prova da OAB, pela banca da FGV. O tema de suma importância hoje o tema é direito do consumidor. Nós vamos trazer tentar solucionar alguns problemas que os ouvintes vão perguntar sobre o direito do consumidor. Esse é um tema muito relevante, né? E como a doutora falou, a doutora Suzana, realmente deveria ter até no colégio, que todos nós somos consumidores, o tempo todo estamos consumindo, né? Desde que num posto de gasolina, a gente coloca uma gasolina no carro, a qualquer momento estamos consumindo. E é isso. Estou aqui para ajudar. E é muito importante esse tema. Não saiam daí, fiquem ligadinhos com a gente. Nós perguntinhas para vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, com a doutora Mariana Lessa. Mariana Lessa, pode chegar. Doutora, fique à vontade, a tela é sua. Tá. Eu vou dar uma introdução. Então, eu vou falar um pouco sobre direito do consumidor, depois vou abrir para as perguntas, né? E o que é o direito do consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para equilibrar. Equilibrar o quê? A relação jurídica entre consumidor e fornecedor. Esse consumidor, ele é considerado uma pessoa vulnerável no Código de Defesa do Consumidor. Ele é considerado vulnerável, ele é a pessoa mais fraca dessa relação jurídica, né? E lembrando que consumidor não é apenas uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Consumidor todo consumidor é vulnerável e ele é considerado uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Recentemente nós tivemos lá no escritório um caso de um cliente que era pessoa física, né? Que era um curso de informática, teve o seu serviço de internet ele cortado, interrompido. E nesse caso, que ele teve o serviço de internet interrompido, ele vai poder se enquadrar como consumidor? Vai, ele é um consumidor vulnerável, ele vai poder se enquadrar. Então, nós temos que ter em mente sempre que o consumidor não é apenas uma pessoa física, podemos ser também uma pessoa jurídica, tá bom? E agora já pode abrir para as perguntas, para poder tirar algumas dúvidas, tentar sanar algumas dúvidas. Doutora, tem uma perguntinha aqui do Fábio, e ele faz a seguinte pergunta. Adquiri um imóvel na planta e fui surpreendido com a cobrança de taxa de ligações definitivas. Essa cobrança é devida? Uhum. Então, essa pergunta é muito interessante. Essa cobrança, ela é devida se estiver expressamente no contrato, tá? Então, tem que ser uma coisa expressa, não pode ser uma coisa... Tem que ser expresso, tem que ser uma forma clara, objetiva. Então, nós temos que observar sempre a boa-fé objetiva, no seu dever anexo de informação. Então, o fornecedor, que é o caso da empresa, né? Ela precisa sempre informar o consumidor de qualquer maneira, tá? E essa taxa de ligação definitiva, ela é, sim, válida desde que esteja expressa no contrato. Sim, então espero ter respondido a sua pergunta, Fábio. Doutora, aí é uma pergunta mais pessoal minha, né? A gente sabe que o consumidor ele já nasce vulnerável. Queria saber um pouquinho, que a senhora pudesse explicar para todo mundo que está nos assistindo agora nesse momento, justamente sobre a hipossuficiência e vulnerabilidade. Acho que a doutora travou o vídeo da doutora. Todo consumidor é vulnerável. Voltou. Alô?
Agora voltou. Pode falar, doutora. Tá ouvindo? Sim. Oi, pode repetir a pergunta? Era a diferença entre Na verdade, para falar um pouquinho, nem a e diferença. hipossuficiência, né? Então, a vulnerabilidade, todo consumidor é. Ah, tá. E a hipossuficiência é aquela que o consumidor nem todo é suficiente, né? E quando você fala de um consumidor vulnerável, direitos básicos do consumidor, ele precisa, o consumidor sempre precisa respeitar esse consumidor vulnerável, esses direitos básicos do consumidor, de Código de Defesa do Consumidor. Vou sim, com certeza. Nós vamos falar agora novamente com a doutora Mariana Lessa sobre o direito do consumidor. Deu um probleminha, mas ela já está de volta com a gente. Doutora? Oi, tá ouvindo? Isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre o direito do consumidor. Sim, claro. Vamos falar. Podemos falar aqui, que é algo muito importante também, que as pessoas precisam saber, sobre o direito do arrependimento. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, o direito do arrependimento. O consumidor, ele tem um prazo para se arrepender, né? Ele pode comprar pela internet e quando você compra pela internet, o CDC ele estabelece que fora do estabelecimento comercial, você tem um prazo para se arrepender. Então, são 7 dias. Se você chega com um produto na sua casa e você não gostou, simplesmente pelo fato de você não gostar, esse fato de você não querer ficar com o produto, você tem o direito de não quero, porque eu não estava no estabelecimento naquele momento da compra, eu não sabia como é que era realmente aquele produto, então eu tenho 7 dias para poder me arrepender dessa compra. É um direito, tá? Que todo consumidor tem quando adquire um produto. Então, eu comprei pela internet, por exemplo, chegou um produto na minha casa e não estou satisfeito com o produto. Pelo simples fato de não estar satisfeito, novamente, você pode pedir a devolver o produto e ter a restituição desse valor. E interessante falar nesse assunto que a restituição é uma restituição integral, tá? Você não pode ter nenhum desconto referente à postagem do produto, você não pode descontar nada do consumidor. Então, o fornecedor ele é obrigado, sim, a aceitar esse produto, né? E devolver o valor de forma integral para o consumidor. Sim, e começa a contar a partir de qual prazo? A partir da chegada do produto na casa do consumidor? Sim, a partir da chegada. Que é aquele momento que ele tem ciência do produto, aquele momento que ele tem contato com o produto, né? Então, é a partir da chegada do produto, não é a partir da compra do produto. Sim, e muitas pessoas também têm essa dúvida, doutora, eu queria que a senhora explicasse, porque elas falam o seguinte, mas eu tenho que fundamentar, porque a loja está me pedindo uma fundamentação, uma explicação, por que eu não quero aquele produto? Sim, não precisa, você não precisa fundamentar. Pelo simples fato de você não gostar do produto, você tem esse direito de devolver o produto. Tá? Não precisa mesmo de justificar. E o fornecedor não pode se opor a essa devolução. E, novamente, devolução também do valor integral pago pelo produto, sem nenhum custo. Muito bom. E, doutora, outra coisa também, em relação a produtos duráveis e não duráveis. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Uhum. O CDC ele explica um pouco sobre produtos duráveis, né? São aqueles produtos que, por exemplo, uma camisa que eu compro. Produtos não duráveis são aqueles produtos que não tem essa durabilidade, eu consumo no momento. Então, é mais ou menos essa a ideia de produtos duráveis e produtos não duráveis. Um exemplo de alimentos, de produtos não duráveis são alimentos, né, doutora? Sim. Né? Alimentos, são os alimentos. Sim, pode ser defeituosos também, quando você consome alimento
estragado, né? Tem essa situação também. Você, consumidor, está ali tomando uma Coca-Cola ou qualquer outro alimento e está estragado, você passa mal, e trata-se até de fato do produto, né? Questão de fato do produto e não vício, né? Porque você teve esse acidente de consumo, né? Que a doutrina chama muito de acidente de consumo o fato do produto. Sim, e também tem aquela situação que é o vício oculto, não é mesmo? Nesse produto. Sim. E aí, como identificar esse vício? Qual é o momento? Qual é o prazo para poder identificar? Tem algum prazo? Não. Você não tem esse prazo para identificar esse vício oculto, não. Tá? É um vício oculto, né? Então você não sabia. Aí você pode. Você não sabia do. O exemplo de vício oculto, no caso, seria uma máquina de lavar, em que. Dá um exemplo, doutora, para a gente, para ficar mais compreensível aí para todo mundo que está nos assistindo. Por exemplo, uma máquina de lavar que feito, né? E você tem um exemplo muito interessante, até sobre prazo prescricional, né? Vou entrar aqui num outro tema que está referente a esse vício oculto, porque o prazo prescricional. Eu comprei uma máquina de lavar e essa máquina eu tenho uma garantia de 1 ano e essa máquina de lavar apresentou defeito 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 6 meses, 2 anos. Vamos botar um exemplo de 2 anos. Eu não tenho mais direito, como assim? Eu comprei uma máquina de lavar e só agora apresentou um defeito essa máquina, como eu não tenho mais esse direito? Eu não compro uma máquina, né, para durar apenas 1 ano. Então, é muito importante isso, que tem muita gente que tem essa dúvida no caso do vício, né, se eu só tenho direito nesse prazo prescricional, né, e não, na verdade, a doutrina fala sobre a garantia útil do produto, né, a vida útil do produto. Essa é a garantia, na verdade, é a vida útil do produto. Essa vida útil do produto, os tribunais que vão chegar no consenso, caso a caso, o juiz vai estar lá analisando o caso e vai pensar qual é o prazo razoável que eu espero que uma máquina de lavar dure. Isso é muito importante. Qual o tempo que essa máquina pode durar? Então, ele pode chegar no caso concreto e pensar, olha, eu acho que uma máquina de lavar tem que durar 5 anos, entendeu? E se dá um vício durante esse período de 5 anos, eu tenho também o direito de ir ao juízo pedir uma nova máquina, né? Uma nova máquina, tentar com o fornecedor uma nova máquina. Então, o que acontece? Ele vai ter direito a... Agora, a questão da indenização, essa aí é um caso mais pessoal, é um caso a caso, você não sabe se ele vai ter o direito a essa indenização, mas, em regra, temos que analisar esse vício, né, através da garantia que eu falei, que é pela doutrina, que é a vida útil do produto. Perfeito, muito bom, doutora. Essa foi a doutora Mariana Lessa. Vou chamar também em outro momento para a gente conversar mais ainda sobre o direito do consumidor. Claro. E eu quero mandar aqui um beijo a todos os participantes aqui, na verdade, que participaram com a gente. Doutora Mariana Lessa. Doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Tenho certeza que é porque direito do consumidor também, na verdade, são tantas coisas a serem trazidas, tantas informações, não é verdade? Por isso que eu falo, tem que ser ensinado assim desde o colégio. Mas eu agradeço a senhora pela sua participação, tá? E eu gostaria que a senhora também passasse o seu contato para aquelas pessoas que estão interessadas no seu serviço. Sim, claro. Nós estamos para poder atender vocês. Pode entrar no site, né, lessa.adv.com.br, e lá nós podemos dar assessoria jurídica para todos. Muito Obrigada. Bom, perfeito, doutora. Bom, esse foi o canal do Direito, comigo, Suzana Cardoso, apresentando.